Pois então, se você quer estudar direito constitucional de uma forma organizada e sistematizada, é imprescindível não apenas conhecer o conteúdo, mas saber como você vai levar a cabo esse conteúdo. Ou seja, se você não tiver uma organização preliminar a respeito de cada uma das partes da Constituição, em que a gente verifica como que isso acontece, nós vamos ter dificuldades, porque em cada momento, ou cada título, ou cada assunto da Constituição, a forma de abordagem daqueles que vão cobrar o seu conteúdo, ela vai variando. Por isso mesmo, quando a gente fala de princípios fundamentais, é imprescindível você conhecer como que isso ficou sistematizado dentro do título 1 da Constituição. Lá no título 1 da Constituição, a gente tem 4 artigos, artigo 1º, 2º, 3º e 4º, falando sobre princípios fundamentais. Entretanto, esses princípios são de 3 categorias, a saber, quando nós falamos de princípios fundamentais, como a ideia de aquelas noções que vão repercutir por todo o texto constitucional, é muito relevante a gente saber que eles são dessas 3 categorias. Primeira delas, fundamentos. Segundo, objetivos. Terceiro, que são os princípios de relações internacionais. Quando a gente fala de fundamento, objetivo e princípio de relação internacional, se você for cobrado sobre um determinado assunto, por exemplo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, você tem que identificar de que eu estou falando. Se eu estou falando de um fundamento, de um princípio de relação internacional ou de um objetivo da República Federativa do Brasil. Essa que é a pegada. Então, eu vou te ajudar aqui agora a compreender, dentro dessas três espécies aqui de princípios, como que eu enquadro em cada uma. Primeiro ponto são os fundamentos. Então, eu tenho lá gênero, princípios. A primeira espécie são os fundamentos. O fundamento é aquilo que já é característica do Brasil no momento em que nasce a Constituição. Então, a Constituição de 88, no dia 5 de outubro de 88, já dizia que o Brasil tem como substrato, como base, como fundamento, algumas características, que daqui a pouquinho eu falo apenas exemplificativamente. Quando a gente fala de objetivos, é aquilo que o Brasil não é. E ainda que tenhamos avançado muito nesse determinado ponto, por exemplo, erradicação da pobreza, não foi erradicada, mas a pobreza já avançou de 88 para cá no seu combate, na sua erradicação, já avançaram muito as políticas públicas nesse sentido. Então vejam, é diferente de um fundamento. O fundamento que eu mencionei aqui, por exemplo, a cidadania. Cidadania é boa, é ruim, é capenga, as pessoas trocam voto por cesta básica, os candidatos oferecem dentadura a troco de voto. Se a cidadania é boa ou ruim, eu não sei. Eu sei que ela existe no dia 5 de outubro de 88 para frente, desde que o Brasil foi instaurado, ela existe, ela persiste. E por isso mesmo é que dentro da Constituição, já que isso é um princípio, no decorrer do texto constitucional, eu vou ter vários dispositivos mencionando como funciona a cidadania que já existe. Ou seja, nós temos o direito ao voto, fala quem pode candidatar, fala quem é inelegível, que são regras da cidadania instaurada. Agora, quando a gente fala de um objetivo, e daqui a pouquinho eu vou falar para você a separação direitinho nos artigos aqui, quando eu falo de um objetivo, vejam, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No Brasil, quando nasceu em 88 o Estado brasileiro, nós não tínhamos as ideias que temos hoje a respeito desse combate aos preconceitos negativos. Muitas políticas públicas precisaram ser desenvolvidas a partir dali. E nesse sentido, é importante saber que, embora nós já tenhamos alcançado vários pontos, vários elementos desse objetivo, ele ainda não foi, não é algo que estava pronto e acabado a partir da promulgação da Constituição. Então essa é a diferença inicial entre esses dois tipos de princípios, né? Fundamentos e objetivos. Temos ainda um terceiro tipo de princípio fundamental, qual seja, são os princípios de relações internacionais. Isso é muito importante, porque quando eu falo de princípios de relações internacionais, eu estou falando de como o Brasil, que é essa república que nasceu no dia 5 de outubro de 88, vai se relacionar com outros países. Então eu estou falando da relação de uma pessoa jurídica de direito internacional com outra pessoa jurídica de direito internacional.
Quero dizer, eu estou falando da relação do Brasil com China, Brasil com Estados Unidos, Brasil com Inglaterra, Argentina e etc. Então vejam bem que quando a gente fala de princípios de relações internacionais, eu estou criando regras de relacionamento que, quando um país vem conversar com o Brasil, já sabe que o Brasil é daquele jeito. Já sabe que o Brasil, por exemplo, ele não vai intervir num conflito internacional. Ele sempre vai tentar solucionar aquilo pacificamente. Então, se está tendo a guerra lá entre Ucrânia e Rússia, o Brasil, a Ucrânia não adianta vir aqui pedir para o Brasil, olha, me mande tropas para a gente atacar, destruir a Rússia, que o Brasil não vai fazer isso. É um princípio, é uma essência do Estado brasileiro, que o caracteriza nas relações internacionais. Perfeito? Então, se você pega os artigos 1º a 4º da Constituição, que estão aqui no título 1 do texto constitucional brasileiro, nós vamos perceber artigo 1º e artigo 2º, eles tratam de fundamentos, estrutura do Estado brasileiro. Quando a gente fala do artigo 3º, nós estamos falando dos objetivos. E quando falamos do artigo 4º, nós estamos falando de princípios de relações internacionais. É muito importante que você faça essa chave para começar a estudar os princípios fundamentais. De maneira objetiva, eu estou te trazendo aqui como que é o caminho das pedras para compreender essa matéria inicial. E eu vou dizer mais, você não pode subestimar essa parte. Se tem uma parte da Constituição, um assunto da Constituição, que aparece em 85% das provas de direito constitucional, tem relação exatamente com esses artigos 1, 2, 3 e 4. Sendo que 1 e 2 são os fundamentos do Estado, o 3, objetivos, e o 4, os princípios de relações internacionais, que nós abordaremos em outras oportunidades. Um grande abraço, ficamos por aqui. Até lá!